Tô um pouco gripado, tá, gente? Então já me perdoem aí. Mas eu vou fazer um vídeo hoje, como tu já viu no título, né? E é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, tá? Que é relacionar os filmes, e nesse caso TV, tá? Com o que eu passo aqui no canal, né? Um pouco de política, história, sociologia, né? Então o que eu vou falar hoje, no vídeo hoje, eu não vou fazer sobre todos os episódios, tá? Vou fazer só sobre esse e talvez eu faça sobre mais outro. Dessa sexta temporada de Black Mirror, que é o episódio da Joan is Awful, né? Que é a Joana é péssima. Na tradução que eu tô zoando, obviamente. Né? Mas enfim, você não precisa muito ter visto o episódio, porque eu vou falar muito mais sem spoiler, um pouco mais sobre a reflexão da coisa, tá? Só que assim, eu acho que é melhor você ter assistido o episódio antes de ver o vídeo, tá? E tem uma outra coisa também sobre Black Mirror em geral. Eu não acho que você deve ver nem sinopse antes de ver a série, tá? Por quê? Porque é melhor você não saber o que vai acontecer e ir aprendendo junto com o episódio, tá? Porque o Black Mirror tem com essa característica um começo muito lento. Então, assim, eles estão mostrando um dia a dia chato, uma coisa realmente que. E não revelando muito, né? Mas tudo isso está construindo um universo ali, né? Está construindo o personagem, ou a história, ou o ambiente, que é importante para a história. Ou seja, assista, tem essa. Não precisa ter pressa de saber que tipo de história é. Veja o episódio sem saber do que você está vendo. Eu acho que a experiência fica melhor assim, tá? E obviamente evite spoilers, né? Enfim, vamos falar então sobre Jones é péssimo. Como eu já disse, o começo dos episódios normalmente são lentos e são misteriosos. E é isso que faz Black Mirror, uma das coisas que faz Black Mirror ser legal, tá? Só que, da mesma forma que todos os outros têm esse problema, o final dos episódios são muito corridos. Então eles têm esse problema de ritmo muito grande, que é um começo lento, que eu amo, eu adoro começos, histórias que não tem pressa de contar as coisas, eu gosto muito disso, tá? Mas o final é tão corrido que parece que acontece tudo muito rápido, resolve todos os problemas com muita rapidez, e isso é recorrente no Black Mirror, tá? Para mim, o único episódio que ele tem um tempo perfeito ali da coisa é o White Christmas, o Natal Branco, né? Não sei como é a tradução em português. Mas, porque para mim esse episódio ele é o roteiro perfeito, a ideia perfeita, a atuação incrível. Para mim esse episódio é o meu favorito, né? Mas voltando a falar agora sobre dessa temporada, né? A Joan é péssima. Então é uma história sobre uma mulher que ela parece que trabalha no RH, né? Ela nem é funcionária de baixo escalão nem de alto escalão, né? Então, assim, ou seja, né? Ela tá contando a história de uma pessoa que é medíocre, né? Ou seja, que está na média ali, né? Não é uma pessoa nada especial, não é uma pessoa é, bonita demais, nem feia demais, né? Ela não é tão rica, mas também ela não é tão pobre. Ela tem problemas de relacionamento, igual todo mundo tem. Ela tem algumas crises de querer voltar pro ex, né? Que algumas pessoas têm. Então, é uma pessoa normal, né? Ou seja, é o que se chama um João Ninguém, né? Um Ordinary Joe, né? Ou seja, qualquer pessoa pode ter uma ligação com ela, porque ela simplesmente é uma pessoa que todo mundo conhece uma pessoa igual a ela, né? Ela tem crise no trabalho, não gosta do trabalho, porque o trabalho dela às vezes faz ela fazer algumas coisas, tá? Ou seja, então quem é o personagem? Qualquer pessoa. Essa é a ideia essa é a ideia do episódio, tá? É ser uma pessoa qualquer. Tipo assim, pô, eu conheço uma pessoa que poderia ser assim, tá? Por que isso é importante ser uma pessoa qualquer? Porque agora vai vir a sinopse com alguns spoilers, né? Porque quando ela liga a televisão, ela vê a vida dela sendo retratada ali, né? Só que por uma outra pessoa. Qual é a grande questão da nossa vida, né?
a gente enxerga a nossa vida em primeira pessoa, ou seja, né, a gente são os nossos olhos, né? A gente vê a realidade através da gente mesmo. E quando a gente vê isso, a gente entra numa questão egóica, né? De justificar nossos erros, né? E culpabilizar o erro dos outros. Como assim? Quando a gente está enxergando a realidade com os nossos olhos, às vezes a gente justifica algumas coisas que a gente está fazendo porque a gente se conhece. E quando a gente vai fazer isso com o outro, a gente não tem esse mesmo tipo de empatia, né? Ou seja, a gente não julga da mesma forma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, com um exemplo eu acho que fica mais claro. Você está contando uma coisa para a pessoa e fala, pô, fulano fez isso, eu fiquei bolado e tal. E logo então a pessoa fala assim, não, mas você faz isso também. Aí você se arma, né? E fala assim, não, mas quando eu faço isso é diferente. Né? Ou eu faço isso por causa disso. Né? Então é mais fácil a gente justificar nossas ações porque a gente se conhece também. A gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. Só que quando uma outra pessoa está contando a sua história, ela não tem essa justificativa. E também, muitas vezes, a maior parte das vezes, não tem essa empatia. Né? Então, quando a pessoa está vendo a sua vida e não você vendo sua vida, a mesma cena tem uma coisa diferente. Tá? Então, quando ela vai demitir a funcionária, ela tá se sentindo muito mal com aquilo, ela fica nervosa, ela não quer fazer aquilo, mas o trabalho dela é esse, né? E ela sabe disso, né? Então ela fica com problemas internos quando ela vai fazer terapia. Isso mexe com a cabeça dela na terapia também, etc. E ela sabe disso, né? Mas quando ela está vendo a realidade pela terceira pessoa, ou seja, outra pessoa está vendo o que está acontecendo com ela, a visão que essa pessoa está tendo é que ela é uma pessoa ruim, que ela meio que está apática com aquilo, que ela é maldosa mesmo, etc. E essa é uma ideia de que quando outra pessoa escreve sua história, ela também determina que tipo de personagem você é, né? Quando se fala sobre narrativa e de primeira e terceira pessoa, isso na literatura, né? Isso é muito claro, tá? Que o mesmo personagem pode ter, e quem eu não li, mas eu sei que é assim, quem lê os livros do George Martin sobre o Guerra dos Tronos, né? Crônicas de Gelo e Fogo, sabe que é assim. São vários personagens contando a mesma história e que em alguns você vê em ângulos diferentes a mesma situação e parecem ser coisas diferentes, né? E eu gosto muito dessas histórias que parece que é a história de uma coisa e na verdade ela é de outra. Né? Ela está sendo contada ali uma história, só que na verdade é outra história. Né? Enfim, e aí fica uma reflexão de autoajuda, né? De que você não deve deixar outras pessoas escreverem sua história, você mesmo tem que ser protagonista da sua própria história. Mas nesse caso ela é protagonista da história, mas ela não tem o controle. Ou seja, não é ela que escreve a própria história, mesmo ela sendo a protagonista, tá? Então isso também vem trazer umas reflexões de liberdade e de você tomar controle das suas próprias decisões, né? Por isso que eu falo com a reflexão, porque mesmo você pensando nisso, às vezes você não tem poder de mudar isso, tá? Ou seja, não é autoajuda. Porque a gente precisa de outras pessoas, etc., façam terapia. Pontuando. E agora também traz uma outra discussão também, porque é a Netflix, né? Strawberry Flix, eu acho que é o nome, né? Que está fazendo essa série. E é uma questão, uma outra reflexão que eu já trouxe em sala de aula dos meus alunos em matéria de tecnologia e inovação, é que é a questão dos direitos que a gente sempre clica em aceito para a gente poder entrar no site logo e não sabe o que está lendo. Né? Então a navegação tem, tipo assim, os termos, né, que a gente clica sem ler, às vezes são muito absurdos e é preciso de Estado para defender os nossos direitos relacionados a isso, porque ninguém lê, tá? E mesmo se lesse, se a gente lê, a gente não ia entender. Por isso que precisa de legislação relacionada às redes sociais e às redes também de streaming, tá?
Então, assim, isso é uma coisa que ainda está nascendo, essa ideia de regulação e tal, mas que a gente precisa se defender disso. Senão acontece igual acontece na série, que é quando ela aceita para se inscrever se inscrever na Netflix dele lá, né, no streaming deles, simplesmente ela está dando os direitos de imagem dela sem ela saber. E a outra atriz também, tá? Então, é uma coisa que a gente necessita de Estado para isso, tá? Necessita de regulação. E quando isso acontecer, e isso vai acontecer, vai ter um monte de gente reclamando, liberdade das empresas, é só não assinar, isso é conversa, isso é papo mole, tá? A única beneficiada desse tipo de coisa é a própria streaming, tá? Então, quando chegar a regulação dos streamings, é necessário em que isso exista, tá? Para que o indivíduo não seja o prejudicado, ok? E a última coisa que eu quero comentar sobre esse episódio, eu não acho que seja um bom episódio de ficar pensando sobre simulação e tal, tá? Eu não acho, porque eu acho que isso é um episódio muito mais sobre pessoalidade. Até porque a forma com que se resolve isso no final é tão rápido que eu acho que não tem nem reflexão sobre simulação ou não simulação, tá? Então, para mim, é muito mais uma questão pessoal mesmo, tá? E até mesmo da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase da simulação. Então, sinceramente, eu nem acho que isso seja uma série, um episódio sobre simulação ou não simulação. Eu acho que é muito mais sobre como que a pessoa é vista pela sociedade, ou seja, quando a gente está assistindo Big Brother, a gente fica julgando as pessoas fazendo as mesmas coisas que a gente faz, né? E como que é também uma pessoa que, quando se expõe a público, o que uma pessoa normal ela parece que virou uma vilã, a pior pessoa do mundo, né? Só que eu acho que não. Eu acho que quando a gente olha de perto, ninguém é normal, tá? Todo mundo é mal, né? Em algum sentido. A gente é escroto com alguém sempre, tá? Ou seja, também tem essa medida que a internet, que o público mede, é uma medida simplesmente injusta e impossível, tá? Então, não tenta ser certinho pro público, tá? Não tenta, porque você não vai conseguir, tá? Não peça desculpa na internet, sabe por quê? Porque você não vai conseguir a desculpa deles, tá? Ou do público em geral, né? Então, assim, quando você for pedir desculpa com alguma coisa que você fez, vai diretamente na pessoa, tá? Ou seja, não tenta ser politicamente correto, porque o politicamente correto, ele não tem regras precisas, né? E quando não se tem regras, você não sabe se você está dentro da regra ou não. Porque a regra ela é não escrita, tá? Por que a regra não é escrita? Porque para você poder ser julgado por qualquer coisa. Então, para você não ser uma dessas pessoas que julga, primeiro, não julgue dessa forma. Segundo, não age de acordo com esse tipo de julgamento, porque você nunca vai conseguir chegar nesse padrão, tá? A Joana é uma pessoa normal, tá? Como qualquer outra pessoa. Só que no público ela vira um monstro. Ela não consegue viver a vida dela, tá? Então acho que era isso. Assista o episódio do Black Mirror, que eu acho que se você chegou aqui você já viu. E é isso.